Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa videoaula de número 16, falando aqui a respeito de subsequências. O próprio nome já deixa a dica do que se trata isso. Quando nós temos uma sequência que é uma enumeração de infinitos elementos em um determinado conjunto, subsequência é uma sequência que você tira ali de dentro. Então vamos formalmente definir, mas antes de formalmente definir, gostaria que você entendesse esse conceito antes da definição. Imagine que eu tenho uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, essa sequência de números naturais, né, que é a mais trivial possível, né? Vou até colocar um pouquinho mais aqui, 6, 7, 8, assim por diante. Bom, isso é uma sequência. O que eu entendo como uma subsequência? Eu vou pegar alguns números aqui e vou formar uma nova sequência daqui. Então, por exemplo, eu vou pegar o número 1, eu vou pegar depois o número 4, vou pôr aqui, veja, pulei dois números. Depois eu vou pegar o próximo número, vou pegar outro, vou pegar o 7, veja que eu pulei o 6. Não vou pegar o 8, vou pegar o 9, vou pegar o 10, depois vou pular tudo, vou pegar o 20 e assim por diante. Mas vejam, eu estou pegando termos a termos, estou pulando alguns, pegando outros, na mesma ordem em que eles estavam colocados. Então veja que eu não troquei o 4 com o 5, não, eu mantive a mesma ordem deles. E tem que ir até infinito, senão não é subsequência. Então veja, subsequência é uma sequência que eu tiro de dentro de outra. Continua tendo infinitos elementos, continua com basicamente a mesma ordenação, mas então como é que eu posso descrever isso formalmente? Vamos lá. Imagina que você tem uma sequência AN, né? Então a nossa sequência AN é uma enumeração dos elementos A1, A2, A3, A4, A5, assim por diante. Uma subsequência, nós pegamos não os números todos, mas nós pegamos alguns desses. Sei lá, vou pegar o primeiro, vou pegar o quarto, o quinto, o oitavo e assim por diante. Portanto, eu vou pegar alguns índices aqui dentro. Veja, esse é o n igual a 1, esse é o n igual a 2, 3, etc. Eu vou pegar alguns deles que eu vou chamar de nk. Então, quais índices eu vou pegar? Sei lá, vou pegar o primeiro, vou pegar o terceiro, o quarto, o sexto, assim por diante. Esses daqui são os NKs. Esse aqui é o primeiro N, esse é o segundo. Veja, olha, o N2 não é mais 2. Aqui o N1 era 1, o N2 era 2. O N3 era 3, aqui tudo bem, mas não é o caso. O que me interessa aqui agora é o N1 é igual a 1, o N2 é igual a 3, o N3 é igual a 4, o N4 é o 6, quer dizer, veja, subsequência eu estou pegando índices para cada um dos índices. Né? É estranho isso. N1 é o primeiro índice, o segundo, o terceiro, o quarto, assim por diante na subsequência. Então eu estou pegando alguns índices, de modo então que ao pegar essa enumeração na mesma ordem que estava a sequência, eu tenho então uma subsequência. Tá certo? Então, se você observar para esse exemplo aí que eu fiz na lousa, mas que também está no slide, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, eu posso pegar aí, por exemplo, as subsequências dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, etc. Posso pegar a subsequência dos números pares, 2, 4, 6, 8, assim por diante. Posso pegar a sequência dos números primos, 2, 3, 5, 7, 11, assim por diante. Então, vejam só, em termos de notação, a minha sequência aqui em cima, que era a sequência AN, veja, esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3, esse é o A4 e assim por diante. Porém, na hora de fazer a subsequência, esse daqui acaba sendo o AN1, esse é o AN2, esse é o AN3, esse é o AN4. Né? Veja que o N1, na verdade, é o número 1, que de fato era o 1. O N2, o N2 que nós colocamos aqui, que vai ser realmente o segundo termo, na verdade se refere ao A4. O N3 que eu coloco aqui, na verdade, se referia originalmente ao 5. Né? E assim por diante. Mas denotando assim, fica claro que agora eu tirei esses, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto da nova subsequência. Tá? É só uma forma de denotar, querendo dizer o seguinte, a subsequência é tirada de dentro de uma sequência. Ponto assim. Olha que legal essa outra sequência, sequência de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 intercalado, bonitinho. Eu posso pegar dentro dessa sequência de intercalados zeros e uns, pegar só os uns. Só os uns formam uma subsequência, só os zeros formam uma subsequência. Legal, né? Bom,
E aí nós vamos falar de alguns teoremas, alguns resultados importantes, já que subsequência não é só, não está sendo definida só porque é legal ou é um conceito, não. Subsequências têm uma importância teórica muito grande, como você vai perceber na sequência, me permita a redundância aí. Primeiro, você tem uma sequência n que converge para um número real L, imagine assim. Então, se você tem uma sequência que converge para o número real L, o que será que vai acontecer com qualquer subsequência que você tira de dentro dela? Se você pegar qualquer subsequência de dentro dessa, o que vai acontecer se não ela convergir para o mesmo número? Certo? Então, se você tem uma sequência que converge para o número L, então qualquer subsequência também converge para L. Como é que eu demonstro isso? Vamos lá, vamos lembrar. A nossa hipótese é que a sequência n converge para L. Qual é a definição de convergência? Primeiro, dado qualquer epsilon positivo, existe um número natural n0 tal que para todo mundo acima desse n0, o AN menos L em módulo é menor do que epsilon. Essa é a definição de convergência do AN. Tá certo? Bom, agora nós pegamos dentro do AN uma subsequência ANK. Ok? Agora, como os NK são N1, N2, N3, etc., eu posso pegar apenas os NKs que estão acima do N0 também. Então, se eu pegar apenas os índices que estão acima do N0, então eu já paguei, mas aquelas sequências lá, a subsequência tinha lá 1, 4, 5, 7, etc., as posições que eu tinha. Se eu pegasse apenas as posições acima do N0, então, neste caso, vai valer a mesma coisa. Para qualquer n acima do n0, vale essa fórmula, em particular para os nks, em particular para os índices da subsequência. Também vai valer a mesma coisa. Então, claro que agora para a nk. Então, leia o que está escrito aqui. Dado qualquer epsilon positivo, existe um número natural n0, tal que para todo... dá um pulo para cá. Para todo nk maior ou igual a n0, essa fórmula vale, ou seja, o módulo de ANK menos L é menor do que epsilon. Veja o que eu acabei de escrever. Para todo epsilon, existe um número natural n0, tal que para todo NK que é maior ou igual a n0, vale que a ANK menos L é menor do que epsilon. Ora, essa é exatamente a definição de convergência de sequência. Qual sequência? ANK. Portanto, por conta dessa frase, eu posso concluir que o ANK converge para o mesmo L. Simples, né? Quer dizer, eu tinha a sequência convergindo para L, então peguei só alguns, esses só alguns continuam indo para o mesmo lugar, porque a fórmula continua valendo, já que a partir do N0 tem infinitos termos que estão indo para o mesmo L. Isso conclui a nossa demonstração, tá certo? Agora tem um outro teorema que, inclusive, tem nome... Teorema de Bolzano-Weierstrass carrega o nome de dois grandes matemáticos. Então, só por carregar o nome desses dois rapazes, o Bolzano e o Weierstrass, esse teorema já deve merecer alguma atenção, né? Poxa, são grandes matemáticos, é um teorema que está levando o nome dos dois. Então, isso já dá um indício de que esse teorema é bastante importante. E, de fato, ele é. Nós não vamos demonstrá-lo, inclusive porque a demonstração é tanto quanto complicada. Poderia fazer naturalmente, mas optei por não fazer nessa aula por uma questão até de ganho de tempo, né? Algumas coisas o professor precisa tirar da aula para poder ganhar em outras, né? Então acabei tirando a demonstração desse teorema, que ia ocupar certamente pelo menos uma videoaula, mas o que me importa é que a gente fique com o resultado, que é bastante importante. Bom, vamos lá. Antes de explicar o que está escrito, você já deve ter lido, mas acabamos de demonstrar no teorema anterior que qualquer sequência, se ela converge para um certo L, então se eu tirar uma subsequência ali de dentro, não tem outro caminho para essa sequência não ser convergir também. Agora, eu te pergunto o seguinte, imagine que eu tenho uma sequência AN e eu não sei se essa sequência AN ela converge para algum lugar ou não. Eu não sei. Bom, aí eu poderia pensar, poxa, mas será que se eu tiver uma subsequência convergindo também converge? Não sei. Imagine que essa sequência eu fico na dúvida se ela é convergente, mas eu quero entender alguma coisa, pelo menos de parte de dentro dela, e é isso que o teorema de Bolzano-Weierstrass nos diz. Olha só que interessante. Lembra de videoaulas anteriores que nós falávamos sobre sequências limitadas? E eu comentei com vocês em alguma videoaula anterior que
Se a sequência n é limitada, isso não implica necessariamente, isso não implica que a n é convergente. Isso não implica. A gente até confunde um pouco as palavras, né? A n limitada parece que já dá a entender que tem limite. Não necessariamente. Se a sequência é limitada, não necessariamente ela tem limite. Mas o teorema de Bolzano-Weierstrass nos diz algo bastante importante que nos dá alguma esperança. Se você tiver uma sequência limitada, mesmo que ela não convirja ou não, ela com certeza tem dentro dela uma subsequência convergente. De novo, se você tem uma sequência que você sabe que ela é limitada, então com certeza de dentro dela você consegue tirar uma subsequência que é sim convergente. Mesmo que a sequência n não seja. Se a sequência n for convergente, nós vimos no teorema anterior que qualquer subsequência também vai ser para o mesmo limite. Agora, mesmo que a sequência a n não tenha limite, mas se ela for limitada, e lembra o que significa limitada, né? Limitada significa que todos os termos são menores ou iguais a uma constante. Se ela for limitada, mesmo que ela não seja convergente, de dentro dela você pode extrair alguma subsequência que convirja, ok? De novo, como eu disse, não vou demonstrar, mas você pode encontrar nesses livros, por exemplo, o livro do Elon, de análise real, o livro do Jairo, são fontes que você pode encontrar essas demonstrações, tá bom? Olha que interessante esse exemplo para você entender bem como é que funciona o teorema de Bolzano-Weierstrass. Pega essa sequência de uns e menos uns alternados aqui. Essa sequência 1, menos 1, menos 1, menos 1, ela está indo para onde? Para lugar nenhum, né? Ora está no 1, ora está no menos 1, ora está no 1, ora está no menos 1, ora está no 1, ora está no menos 1. Quer dizer, está subindo, descendo, subindo, descendo, subindo. Está indo para onde esse negócio? Será que está indo para algum número? Não, está indo para lugar nenhum. Acontece que essa sequência é limitada, porque só tem uns e menos uns. Então, em módulo, todos esses números são menores ou iguais a 1. Então essa sequência ela é limitada, mas não tem limite, não é convergente. Porém, segundo o teorema de Bolzano-Weierstrass, nem tudo está perdido. Se ela é limitada, então de dentro dela com certeza eu vou conseguir extrair uma subsequência convergente. E é o caso, por exemplo, de pegar a subsequência formada só pelos uns. 1, 1, 1, 1, 1. Claro, essa sequência constante está caminhando, convergindo para menos 1. Para 1, perdão. Agora eu posso pegar a subsequência dos menos 1 também. Essa sequência dos menos 1 é uma subsequência dessa alternada 1 menos 1 e claro que ela converge para menos 1. Tá certo? Então quer dizer, pode até ter mais do que uma subsequência convergente. A questão é, segundo o teorema de Bolzano-Weierstrass, qualquer sequência que você tenha, se ela for limitada, essa é a única hipótese que eu estou pondo. Se ela for limitada, então com certeza de dentro dela você pode extrair uma subsequência que sim converge, ok? Então com isso nós terminamos esta videoaula, desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.